Esse mês de janeiro nós estamos num propósito. Todos os nossos cultos nós estamos profetizando 2026. Há um texto que diz que da nossa boca há poder de vida e morte. Diga, a minha palavra pode criar vida ou pode criar morte. Há um texto que diz que aquele que entende comerá dos seus frutos, ou seja, vai liberar palavras que vai gerar vida e você vai viver dos frutos dessa palavra que você liberou. Quando Deus diz, faremos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem é a imagem e semelhança de Deus, não é na aparência ou no físico. Nós somos a imagem e semelhança de Deus por um único motivo: somos os únicos seres vivos que temos a capacidade de liberar palavras como a semelhança do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em Gênesis com o poder da sua palavra. Haja luz, haja separação entre terra e água, e tudo foi criado com o poder da sua palavra. Quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele está dando ao homem a autoridade e o poder da cocriação. Nós podemos criar através de uma palavra liberada. Podemos criar paz, podemos criar guerra, podemos criar estabilidade, podemos criar instabilidade, podemos criar alegria, podemos criar tristeza, depende da palavra que decidimos liberar. E esse mês de janeiro, nós viemos aqui à igreja todos os cultos para liberar palavras proféticas sobre o ano de 2026. Será um ano da aceleração de Deus. Não importa como está a política, como está o governo, não importa quais são as crises mundiais, nós vivemos crendo e confiando naquilo que Deus nos deu. O poder da fé para nós usarmos, o poder da palavra liberada. Estamos debaixo de uma palavra de Deus e nós vamos exercer isso. Eu não sei o que você está pensando, mas uma coisa eu sei: aquele que entende. Sabe qual é a parte da Bíblia que funciona? É aquela que você crê. E eu creio na fé, eu creio que na minha boca há poder de vida e morte, eu creio na palavra liberada de Deus, eu creio na palavra profética, e eu creio 2026 será o ano da aceleração de Deus. Coisas que nós estávamos esperando lá no futuro, Deus vai trazer no presente. Você precisa ter esse entendimento. Há um texto, um salmo, Salmo 126, quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro na Babilônia, eles foram, imaginavam que conseguiriam se desvincular e sair 2, 3, 4 anos, não. Ficaram 70 anos. E quando Deus derruba aquele rei e o povo de Israel volta à terra, 70 anos depois, eles escrevem esse salmo. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então da nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo foi escrito porque havia uma celebração, só que este é um salmo profético. Era o começo de um novo ciclo, era o começo de um novo tempo, era o começo de uma vida nova. E assim como 2026 está começando,
o mesmo salmo profético da volta do povo a Israel será um salmo profético para a minha vida e para a sua vida no começo de 2026. E aquilo que eles estavam profetizando é o que eu e você vamos profetizar. Escuta isso. Existem dias que nós vamos à igreja e há uma palavra de ensinamento. Algumas vezes uma palavra de correção ou exortação. Algumas vezes uma palavra que gera fé, gera motivação. Essa noite não. Essa noite eu vou trazer uma palavra profética. É uma palavra profética. E uma palavra profética, se você entrou aqui hoje pela primeira vez ou está aqui há 20 anos, não importa. Uma palavra profética é aquilo que a palavra de Deus diz e que nós tomamos posse dela e declaramos sobre a nossa vida. Uma palavra profética, ela deve caminhar sobre a fé. Por isso eu oro essa noite, para que Deus gere uma fé sobrenatural na sua vida, para que você pegue toda a palavra profética para você, porque este será um ano de uma grande virada no Brasil, mas antes dessa virada haverá a bênção de Deus sobre o povo dele. Aquele que crê viverá grandes coisas. E esse salmo é profético. A primeira palavra profética está no versículo 1, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ou seja, aquele povo estava no cativeiro. Aquele povo era escravo, eles não estavam na terra deles, não tinha liberdade de trabalhar, crescer, empreender, tinham famílias, mas não tinham liberdade de estruturar as suas famílias, eles não estavam na terra deles, eles não tinham liberdade, eles estavam no cativeiro. E eu não sei qual é o seu cativeiro, ou qual foi o seu cativeiro. Eu não sei o nome dele, eu não sei se o seu cativeiro é uma enfermidade, eu não sei se o seu cativeiro é uma crise conjugal, uma crise familiar, eu não sei se o seu cativeiro é uma situação que você está preso e amarrado, eu não sei se o seu cativeiro é uma questão financeira, profissional, eu não sei se o seu cativeiro foi um fracasso, uma derrota nos seus negócios ou na sua carreira, mas esse mês de janeiro, essa noite, nós viemos aqui profetizar: Deus vai destruir todo o seu cativeiro, toda crise, adversidade, problema, vai cair por terra, porque Deus está restaurando a sua sorte. Meu Deus, é para alguém essa palavra aqui? Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, diz assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Eu quero que você leia esse texto comigo em primeira pessoa, ou seja, quando falar ti, fala mim, ou seja, primeira pessoa. Eu quero que você leia comigo, vamos lá. O Senhor Se você crê nessa palavra e é para você, toma posse dela em nome de Jesus. Levanta a tua mão mais alto e diga: 2026 é o ano da virada de Deus na nossa sorte. 2026, Deus destruirá o inimigo e cumprirá toda a promessa. Meu Pai do céu, alguém crê nessa palavra, toma posse dela. Segundo, no mesmo versículo 1 diz: ficamos como quem sonha. Querido, 2026, Deus vai restaurar os seus sonhos. 2026, a sua esperança pode ter morrido, mas a sua fé está viva. 2026 será o ano que aquilo que você sonhava há 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos atrás, Deus vai restaurar. A gente veio aqui para profetizar. Levanta
Diga: da minha boca há poder de vida e morte. Declararei palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, porque da minha boca existe um milagre. Você entende isso? Você consegue entender isso? Deus declara: eu vou restaurar os seus sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho. Meu sonho, pastor, é morar no sítio, criar galinha, comer o ovo que a galinha pôs. Amém, é o teu sonho. Deus te abençoe, vai ter um sítio com um monte de galinha lá. Eu não sei qual é o teu sonho, se é casar, se é ter um filho. Eu não sei se o seu sonho é restaurar uma empresa que faliu, que quebrou, se é uma carreira, se é uma jornada. Eu não sei qual é o teu sonho, se é um chamado ministerial. Deus vai restaurar o teu sonho. Aquele povo estava 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, já havia perdido a esperança. Mas quando Deus entra, meu querido, a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus entra na história de alguém, as coisas velhas já passaram e eis que Ele faz tudo novo. Esse será um ano que Deus vai fazer coisas novas, Deus vai te trazer de volta. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele vai passar, e nada será impossível. Declara isso: nada será impossível. De novo, mais uma vez, declara. Você precisa crer nisso. Nada será impossível. Ainda que o seu sonho de ver uma família reunida, Deus vai abrir o ventre da estéril e ela dará luz a filhos. Daqui um ano você estará com seu filho no teu braço. Não importa qual é o teu sonho, Deus moverá céus e terra a teu favor. Você precisa aprender a autoridade e o poder que Deus te deu. Ele te deu a fé, Ele te deu o poder da palavra, e você pode profetizar, você pode declarar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, os seus negócios, sobre tudo da sua vida. Levanta a tua mão e declara: 2026 é o ano que Deus levantará um resgatador, alguém que vai entrar na minha história e vai restaurar os meus sonhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Oh, meu Pai do céu. Terceiro, versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Você sabe o que é isso? 70 anos esperando. 70 anos esperando uma ação judicial ser resolvida, 70 anos esperando algo ser vendido, 70 anos esperando o marido, a esposa, um filho, um pai ter uma transformação de vida, ser liberto, 70 anos esperando, mas foi uma vitória inesperada. As pessoas já tinham perdido a esperança, mas Deus vem e arranca aquele rei, e foi uma vitória inesperada. Tempo de cativeiro é tempo de choro, tempo de cativeiro é tempo de angústia, tempo de cativeiro é tempo de luta, é tempo de aflição. Mas Neemias capítulo 8, versículo 10, há uma palavra profética para você essa noite, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a sua força. Levanta a tua mão e eu quero que você declare isso. 2026 é o ano que Deus me dará vitórias inesperadas. Só quem crê nisso, eu quero que você se alegre. Querido, tem que nascer um júbilo e uma alegria no teu coração. Se você está ouvindo essa palavra
e não crê que é para você, você vai embora daqui do mesmo jeito. Mas se você entende que isso é a palavra de Deus, e se você toma posse dessa palavra de Deus para a sua vida, você vai sair daqui com a alegria e a certeza que Deus vai mudar a tua sorte. Não há nada tão ruim que Deus não possa consertar, e não há nada tão bom que Deus não possa melhorar. Deus fará isso. Quarto, versículo 2 diz: então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Quando esse povo sai da terra de Israel e é levado para o cativeiro e na Babilônia, as pessoas diziam: a nação de Israel, uma nação poderosa, era poderosa, agora está no cativeiro. A nação de Israel é uma nação que ninguém pode enfrentar eles. Era uma nação, já foram derrotados e estão lá no cativeiro. Foram humilhados, foram desprezados, foram envergonhados, foram criticados, passaram por aflição. Deus está falando com alguém. Passaram por lutas, passaram por humilhações. Mas quando Deus arranca eles da Babilônia, abate o rei e leva-os de volta para a nação deles, restaura os muros, restaura as cidades. A Bíblia diz que as pessoas que estavam em volta diziam: grandes coisas o Senhor fez por ele. Escuta o que eu vou te dizer. O que Deus fará na tua vida nesse ano de 2026, e eu estou profetizando, será tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém vai ficar calado à tua volta. Eles vão ter que dizer: olha o que Deus fez naquela família. Deus fará algo tão poderoso e tão grande, que as pessoas verão. Deus vai te honrar publicamente, diante de todos aqueles que você teve que enfrentar na tua história. Isaías capítulo 61, versículo 7, diz assim: em lugar da sua vergonha. Gente, isso aqui é uma palavra profética, isso aqui é uma palavra para quem crê. Eu não sei o que você está vivendo. E outra, eu não estou pregando para gente desesperada, angustiada e com problema. Eu estou pregando para gente que está com problema, que está sem problema, que está bem de vida. Não importa, isso é uma palavra profética para a sua vida. Isaías 61, 7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Levanta a tua mão e declara: 2026 será o ano que Deus fará algo tão grande na minha história, que todos saberão que Deus me abençoou. Eu profetizo isso, eu creio nisso. Eu creio nisso. Quinto, no versículo 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o povo de Israel disse: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus vai manifestar as grandezas dele na sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo libera uma palavra profética sobre o povo daquela cidade. E é extraordinário porque ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Por favor, põe a mão no teu peito. Opera em nós. Por favor, põe a mão no teu peito e diga: o Espírito Santo que habita em mim é o poder que em 2026 fará na minha vida tudo, muito,
mais abundantemente e além de tudo que eu pedi ou pensei. Esse poder fará isso em nome de Jesus. Alguém entende isso? Alguém crê nisso? Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, e há coisas que nós não conseguimos resolver com a força do nosso braço, mas é nessa hora que a Bíblia declara o poder que opera dentro de você. Vocês vão conquistar tudo aquilo, muito mais, todas as suas necessidades serão supridas em glória por meio de Cristo que habita em vocês. Ou seja, por favor, me ajuda, diga: o que eu tenho aqui é o suficiente para me dar todas as vitórias que eu desejo e até aquilo que eu não pedi, em nome de Jesus. Alguém entende isso? Alguém consegue entender isso? Sexto e último, eu termino aqui. Versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Eu e a minha esposa fomos passar a virada do ano em Israel. E num dia pela manhã nós saímos de Jerusalém e fomos a Galileia. Nós iríamos ao mar da Galileia. E o motorista saiu por uma estrada. E logo que a gente saiu de Jerusalém, já fui tantas vezes, eu disse: eu nunca passei por esse caminho. Ele disse: é porque as chuvas foram muito fortes e interrompeu as estradas no Neguebe. E a minha esposa disse: olha o texto: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Deixa eu te contar o que é isso. Neguebe é um deserto, não tem uma árvore, não tem uma planta, não tem nada, mas é um deserto seco, estéril e rochoso. É cascalho, rochas, montanhas e cascalho, pedra. Não há sinal de vida. De tempo em tempo as chuvas vêm, que não é comum, mas as chuvas vêm e começa a chover em alguns montes e desce com muita força, e elas vão se acumulando e elas vão para esse vale que é um deserto, e elas viram correntezas, e anos, aquele deserto seco, e de repente começa a escutar um barulho, e parece uma locomotiva. Quem é da região sabe, sobe para algum lugar alto, porque você está aqui olhando e de repente vem uma cachoeira, uma corrente, uma torrente de água, e ela vai acumulando e ela passa, e em questão de minutos, 2, 3 minutos, vira um rio. Imagina que você está no meio de um deserto rochoso, por anos, e em 1, 2 minutos, não décadas, não anos, não meses, mas em 1, 2 minutos, um rio surge com cachoeiras. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida, para esse ano de 2026. Eu vou liberar essa palavra profética na língua dos sinais. De repente. Tem coisas que levam anos, tem coisas que Deus faz de repente. De repente. Deus não precisa da lógica. Estavam todos reunidos no cenáculo, e já haviam passado muitos dias,
Em uma manhã, de repente, foi ouvido como um vento muito forte. As portas estavam fechadas, mas o Espírito Santo entrou naquele lugar. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele segundo, 3.000 pessoas se converteram. E a igreja nasce de repente. Haviam 3 homens. Foram jogados dentro de uma fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E aqueles 3 homens são lançados ali. E os soldados que foram jogar morreram com o calor que saía da fornalha. E a Bíblia diz que, de repente, aparece um 4º homem. E os 4 começam a andar, e as amarras foram soltas. E a Bíblia diz que aquele 4º homem era com a aparência de Deus. E aqueles 3 homens saem da fornalha. Não havia nem cheiro de fumaça na sua roupa. De repente. Ei, Deus nos deu uma palavra que esse seria o ano da aceleração de Deus. Tem coisas que você está esperando na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, eu não sei, na sua carreira, na sua jornada, na sua saúde, há meses, há semanas, há anos, há décadas. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueve. O que Deus está dizendo? O que aquele povo está profetizando? Deus, aquilo que a gente esperou por muitos anos, faz de repente, e de repente Deus fez. Esse será o ano que de repente Deus vai mudar a tua sorte, vai te tirar dessa condição. Deus não precisa de dias, Deus não precisa de meses. De repente, Ele pode mudar a história da sua vida. De repente você fica grávida, de repente você casa, de repente o médico diz, está curado. De repente, levanta-se, coloca de pé, estende a tua mão mais alto que você pode. E eu quero que você declare: 2026 é o ano das grandezas de Deus na minha vida, e será de repente. Deus virá e de repente mudará a minha sorte. Só quem crê celebra e adore a Ele, adore a Ele. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, profetiza essa canção. Declara isso, profetiza essa canção. Impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Estou milagre, estou aqui. Feche os seus olhos. Eu quero que você ore comigo e diga: Deus, não importa o que eu vejo ou o que eu penso, o que importa é o que eu creio. Eu não creio na lógica, eu creio na tua palavra. E eu profetizo 2026, de repente, as grandezas de Deus se manifestarão. Eu creio, minha sorte será mudada. Eu creio, o Senhor
vai adiante e encurtará o tempo. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias, em horas. Deus, eu profetizo, não importa o que eu vejo, o que eu penso ou o que eu sinto, importa o que eu creio. 2026 é o ano da aceleração de Deus, em nome de Jesus. Só quem crê celebra, celebra. Se você entregou sua vida a Jesus, se você crê nele, você tem que crer no que ele fez. Ele morreu na cruz do Calvário e pagou o meu pecado e o seu. Ele tirou o meu pecado e o seu e colocou sobre ele. E ele tirou a justiça dele e colocou sobre a minha vida e a sua. Não merecíamos e não fizemos nada para merecer, mas ele nos deu. Ele nos deu a salvação, ele nos deu a eternidade, mas ele prometeu vida abundante nessa terra. Diga: eu tenho direito, por Cristo, em uma vida abundante. Nada diferente disso você vai admitir na sua vida. É seu direito. Existem duas pessoas que receberam a Cristo. Uma que crê na salvação e em mais nada. Outra que crê na salvação e crê em toda palavra que ele liberou. Você decide quem você será. Nós estamos profetizando 2026. Eu não quero saber, querido, de Lula, de Bolsonaro, de eleição. Eu tenho que me posicionar como cidadão. Isso eu tenho direito. Mas eles não dirigem a minha vida. Quem dirige a minha vida é o meu Deus. No meio da pandemia, tudo parado, ninguém trabalhava. Pessoas viveram o maior crescimento e a maior prosperidade da história da vida deles. Eu não dependo de pandemia, eu não dependo de governo, eu não dependo de situações ou circunstâncias, eu dependo do que eu creio, e eu creio nele. Ele morreu e ressuscitou, ele me salvou, ele me deu o direito de vida abundante, ele prometeu a bênção, a vitória, ele me deu o direito de liberar palavras proféticas que vão na minha frente e constrói o meu futuro. Esse será o melhor ano da minha história, esse será o melhor ano dessa igreja, esse será o melhor ano dos nossos negócios, esse será o melhor ano da nossa saúde. Eu profetizo. Isso não é, querido, pensamento positivo, isso é fé na palavra de Deus, e eu creio. Eu vou dizer algo para você. Se Deus for abençoar só uma pessoa nessa igreja essa noite, vai ser eu, porque eu creio. Você decide o que você quer da sua vida. Eu já decidi, eu creio. Eu não prego porque sou pastor. Quem vive perto de mim sabe do que eu estou falando. Eu não prego porque eu sou pastor, eu prego porque eu creio. Porque se eu não fosse pastor, eu ia repetir todas essas coisas, nem que seja em silêncio ou para uma árvore, mas eu ia declarar, porque eu creio. Essa é a fé que vive dentro de mim. E a Bíblia diz: imite a fé dos vossos pastores. Se você não tem fé, então imita a minha, porque Deus vai fazer na minha vida em 2026 e vai fazer na tua vida também. Eu creio. Eu sei quem Ele é. Não há céu, terra, inferno ou pessoas que pode parar o plano de Deus e o propósito de Deus na minha vida. Nada e ninguém, e nem na sua vida também. Levanta a tua mão e diga: 2026
é o ano que Deus vai acelerar os meus resultados. Nada e ninguém poderá impedir isso. Eu creio. Se você crê, celebra. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Deus fará algo sobrenatural e vai começar essa semana. Vai amanhecer segunda-feira só com notícias extraordinárias. Eu profetizo que o teu telefone vai tocar amanhã de manhã e vai ser uma notícia de mudar a tua história, a tua sorte. Daqui uma semana vai ter gente aqui contando 10, 100, 1000 testemunhos.